Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 17, verso 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue a tão grande idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos traze ao ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos em outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Vendo esse texto, meditando nessa palavra, nós encontramos aqui tremendos ensinamentos da parte do Senhor. Nessa questão aqui, nessa ocasião aqui, o apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Na viagem que ele saiu com Silas, porque houve aquela divergência com Barnabé acerca de Marcos. Então ele pega Silas e vai para um lado e Barnabé vai para o outro. E nessas viagens missionárias, pregando o evangelho, enfrentando grandes adversidades, grandes tribulações, porque havia ali oposições, haviam os judeus religiosos que se opunham,
que tentavam impedir que Paulo pregasse o Evangelho, tentavam, você lê o Atos dos Apóstolos, onde chegava o apóstolo Paulo com a pregação do Evangelho, sempre chegava ali religiosos, judeus, pessoas que queriam que o Evangelho não fosse proclamado, não queriam que a mensagem fosse proclamada, então traziam sempre ali uma perturbação, uma luta para que Paulo pregasse o Evangelho. E no texto que nós lemos, Paulo ele chegou em Atenas, e enquanto alguns irmãos foram buscar Silas e Timóteo, ele ficou em Atenas, e enquanto Paulo ia em Atenas, ele esperava para que chegassem os irmãos, ele ficou ali e começou a andar por aquela cidade, por aquele lugar. E andando por aquele lugar, ele começou a ver que a cidade estava totalmente entregue à idolatria. Ele foi andando por aquela cidade e foi observando que havia ali vários templos para vários deuses. Ele começou a andar e ver que a cidade estava totalmente entregue ao engano, totalmente entregue ao erro, totalmente entregue ao pecado, totalmente entregue às mentiras. E aquilo mexeu com ele, aquilo lhe comoveu. Diz a palavra do Senhor, no versículo 16, que seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, tão entregue ao pecado, tão entregue ao erro, tão entregue ao engano. E aquilo começou a mexer com ele. E eu louvo a Deus porque Deus tem despertado pessoas para que sejam ali tomadas desse incômodo por causa do engano. Tem sido tomado desse incômodo por causa do erro. Mas ser tomado desse incômodo por causa do pecado é uma coisa. Ser tomado por esse incômodo e fazer alguma coisa para mudar, que é a questão. Porque quando Paulo viu aquilo, ele ficou impressionado. E por causa daquilo que ele viu e estava observando, que se moveu em si, começou a ficar movido em seu íntimo, diz a palavra do Senhor, que ele começou a pregar, começou a anunciar a palavra, começou a pregar nas praças, começou a pregar depois no Areópago, onde as pessoas o ouviam e começaram a contender com ele. E ele começou a pregar porque aquilo mexeu com ele. E se você vê as coisas erradas acontecendo, e se você tem visto o engano se alastrando, tem visto o engano se prosperando, propagando e avançando, e se você não faz nada, o que é que está de errado conosco? Porque quem tem o Espírito de Deus, quem é servo do Senhor, quem tem temor de Deus, não consegue ver o erro e ficar calado. Quem tem o Espírito do Senhor, quem tem a presença de Deus em sua vida, não consegue ver os enganos e ficar calado. Quem tem a presença do Senhor, quem anda na presença de Deus, quando vê as coisas sendo tomadas de engano, de erro, não consegue ficar parado. Tem que fazer alguma coisa. É o que nós estamos falando agora há pouco aqui, porque nós sentimos nosso íntimo aquela dor, aquela angústia por causa do pecado se alastrando, as pregações bíblicas sendo tomadas de uma outra forma, não são mais bíblicas em muitos lugares não se ouve mais a mensagem da cruz, não se fala mais do arrebatamento da igreja, não se fala mais do sangue, do perdão, do arrependimento, do amor ao próximo. Isso deve nos incomodar, mas não somente nos incomodar, nos impulsionar para nós tomarmos alguma atitude. Não é só ver o erro, o engano e ficar de braço cruzado. Não é somente ver que as coisas estão indo de mal a pior, a bancarrota e ficar parado. Não é somente ver que as pregações já não são pregações bíblicas. É ver a pregação que não é bíblica e protestar e dizer isso está errado. A mensagem não é essa. O evangelho não é para ganhar dinheiro. O evangelho é para ganhar almas. O evangelho não é para ficar rico aqui na terra. O evangelho é a riqueza da salvação em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho é salvação, o Evangelho é boas novas. Paulo ficou impressionado com aquilo, Paulo ficou atormentado. Não é possível uma cidade inteira tomada pelo engano. Uma cidade totalmente tomada pela idolatria. Ele começou a pregar e começou a anunciar. E chegaram ali os estoicos e os epicureus. E começaram a falar com ele, são filósofos de linhas filosóficas que aqui estão citadas juntas, mas que são divergentes em suas maneiras. Os estoicos, eles imaginam a seguinte forma: você pelo sentido, você deve ter tudo de bom, não pode passar por nenhum sofrimento. Sofrimento não faz parte, você tem que viver bem. Mais ou menos algumas igrejas falam aí que você não pode sofrer se alguma coisa está errada. Se você sofre, é porque alguma coisa está errada. Eu cansei de ouvir isso. Se você está doente, é porque alguma coisa está errada.
Se você está sofrendo é porque você está em pecado, é porque você não está na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Pode haver angústia para um servo do Senhor? Pode. Mas nós temos um refúgio e uma fortaleza e um Deus que cuida dos seus servos, que cuida da sua igreja. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estaria conosco, está conosco. Então, quando nós vimos Paulo pregando ali, ele começou a anunciar, e chegaram então os estoicos e os epicureus, e os epicureus disseram o seguinte: olha, a nossa linha é essa, se você sofre é porque você tem, mais ou menos assim, um karma. Não era o que eles falavam, mas não era o que eles diziam, mas era isso que eles estavam querendo dizer. Se você sofre, é problema seu, você tem que se virar, é você com esse seu problema. E Paulo começou a pregar, e a mensagem de Paulo, que ele pregava era Jesus e a ressurreição. A pregação de Paulo não era: você vai fazer 7 dias de campanha para você ficar rico. Você vai fazer 7 dias de campanha para a virada do cativeiro. 7 dias de campanha para que você faça isso, aquilo, aquilo outro. A pregação do apóstolo Paulo era Jesus e a ressurreição. A pregação do apóstolo Paulo era: arrependei-vos. A pregação do apóstolo Paulo era Jesus. A pregação da igreja deve ser Jesus. Se a pregação da igreja não for Jesus, essa igreja não é a igreja do Senhor. Se essa mensagem de Jesus não for o cerne, não for o alicerce da igreja, essa igreja não é uma igreja bíblica. Se a mensagem do pastor não for Jesus e a ressurreição, se não for Jesus e o arrependimento, se não for Jesus, porque se eu falar Jesus e a ressurreição, eu estou dizendo que Jesus é o Salvador, e ainda que nós possamos até morrer fisicamente, nós já estamos garantidos que Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Porque quando nós estamos em Jesus, já passamos da morte para a vida. Porque está escrito em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas em João 11:25 está escrito, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E quando os estoicos, os epicureus começaram ali no Areópago, é um lugar separado para estudar, para ouvir, diz a palavra que os atenienses e os residentes ali também, de outra coisa só se ocupavam, não de outra coisa se ocupavam, só de ouvir e de falar alguma novidade. Eles se ocupavam disso, de ouvir uma novidade e de falar. Eles queriam alguma coisa nova e queriam falar de coisas novas. E se reuniam, alguém tem alguma coisa nova, e ali chegavam e discutiam. E quando viram Paulo pregando, e disseram: o que esse paroleiro fala? Ele fala de Jesus e da ressurreição. E alguns perguntaram a ele: mas como assim de Jesus e a ressurreição? Eu não sei. Ele está pregando sobre deuses estranhos. Porque está falando de Jesus e da ressurreição. Está falando de deuses estranhos. E quando nós lemos o texto e vamos seguindo na leitura, nós vemos que o apóstolo Paulo pega o gancho, aproveita a oportunidade. Porque o certo é que nós aproveitarmos todas as oportunidades que nós temos para pregar o evangelho. Quando você está na fila ali da lotérica para pagar sua conta de luz e água, você deve aproveitar aquela chance, que talvez seja a última chance daquela pessoa. Quando você está numa fila de um banco, supermercado, no trabalho, na escola, onde quer que seja, nós temos que estar despertados pelo Senhor. Que o nosso espírito hoje sai daqui incomodado com o engano e com o erro. E Ele nos leve a falar como nós nunca falamos do Evangelho da glória de Deus. Que nós sejamos daqui hoje tomados pelo Espírito do Senhor, para sair daqui, e você que vai ouvir depois também pela internet, ser tomado desse sentimento, dessa angústia pelo engano, pelo pecado, e começar a pregar a Jesus e a salvação, Jesus e a ressurreição eterna. Porque se eu falo Jesus e a ressurreição, eu falo obviamente de uma vida futura com o Senhor. Porque a nossa esperança em Cristo não se limita só a essa vida. 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança for somente para esta vida, somos os mais miseráveis humanos. Nós temos uma esperança maior. A igreja tem uma esperança maior. A igreja tem uma certeza maior. A igreja sabe para onde está indo. Pelo menos deve saber. E quando ele diz assim, olha, ele está pregando deuses estranhos, Paulo diz assim, olha, eu os vejo um tanto supersticiosos. Tanto que eu vi aqui muitos altares. E entre os altares que eu vi nas cidades, esparramado por aqui e por ali, eu vi um altar
escrito ao Deus desconhecido. Possivelmente estava escrito ao Deus desconhecido, porque em sua maneira de pensar supersticiosa, bom, nós temos um altar para a deusa Diana, um altar para Apolo, um altar para Aparecida, um altar para tantos, quiçá há algum que nós não conheçamos, e não o amamos, e ele nos castigue. Então vamos fazer aqui, para nós ficarmos livres de uma ira, de um Deus que nós não conhecemos, e vamos colocar então aqui, ao Deus desconhecido. Porventura, se esse Deus vier cobrar, olha, para você, porque nós não te conhecíamos, não sabia o nome, nem o costume, o que gosta, o que não gosta, no entanto, fizemos o altar ao Deus desconhecido. Eu imagino que era este o pensamento deles. Estou conjecturando. Agora, o apóstolo Paulo pegou esse gancho e disse, esse que vocês honram e não conhecem, esse é o Deus que eu estou pregando para vocês. Aí ele começa a discorrer quem é esse Deus. Um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens. Porque eles tinham templos e acreditavam que nos seus templos ali havia o poder. Como muitas igrejas hoje dizem que só nos seus templos há salvação. Só na sua congregação há poder. Só ali que há misericórdia. Só ali que há salvação. E a salvação está em Cristo. A salvação está em Jesus. O poder está no Evangelho. E a glória toda pertence ao Senhor, que fez os céus e a terra. E o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, esse Deus é o que deu aos homens a respiração, a vida e tudo mais, e não é servido por ninguém. E outra coisa, ele está perto. Está perto. E continua dizendo, e o tema e o título desta mensagem de hoje é Deuses Estranhos e o Deus Desconhecido. Porque existe muitos deuses estranhos, e ainda existe o Deus que a humanidade não conhece. Existem muitos deuses estranhos, porque para eles Jesus era um Deus estranho, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. E Paulo não mudou o discurso, continuou pregando. Como Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele disse assim, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. As multidões começaram a sair de perto, deixar de ouvir, porque disseram, duro para nós é este discurso. E Jesus não voltou atrás, ele continuou firme. E assim tem que ser os pregadores, continuar firme na mensagem do Evangelho. Não tem que negociar. Ontem eu ouvi uma frase ou uma história ali com o pastor Silas, lá em Teresópolis, que eu achei muito interessante. Que um parente dele estava com comércio com alguma dificuldade. E começou, para que levantasse o comércio, ele começou a comprar frango, digamos assim, como ele falou, por R$5 e vender por 4. E as pessoas ficaram chegando, mas você está doido, rapaz? Você está num aperto aqui, as coisas estão tão boas, e está comprando frango por R$5 para vender por 4, que negócio é esse? Aí o comerciante disse, mas olha o movimento que está aqui no meu comércio. Eu posso perder aqui no frango, mas eu ganho na salsicha, ganho no refrigerante, ganho na farinha, assim por diante. É o movimento. Negocia, barateia para ter movimento. Isso não é evangelho, isso é comércio, isso é erro, isso é engano. Não precisamos baratear. Jesus disse assim, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos o deixaram, e ele disse para os seus discípulos, e vós também quereis ir embora? Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! 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 Para onde iremos nós? Pastorada Capriles, para onde nós vamos, se não for a seguir o Senhor Jesus, a andar nos seus caminhos, nos passos do Senhor? A nossa tristeza, a nossa angústia é que muitos deuses estranhos estão habitando lugares, estão enchendo lugares, que é para ser pregado o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em muitos lugares a mensagem não é pregada, porque a mensagem da cruz não enche muitas vezes o lugar. Porque a mensagem da cruz não traz ibope. Porque a mensagem da cruz não faz movimentos. Porque a mensagem da cruz não traz pessoas famosas. Porque a mensagem da cruz não envolve o povo. Mas a mensagem da cruz enche o céu. A mensagem da cruz liberta o pecador. A mensagem da cruz transforma vidas. É a mensagem da cruz que nós temos que pregar. Porque Jesus salvou a nós, terríveis pecadores. Porque Ele nos ama. E quando o apóstolo Paulo começa a falar, não estou pregando deuses estranhos. Vocês têm deuses estranhos. Estou pregando um Deus que vocês nem conhecem. Estão até honrando. E aproveitou aquele gancho e começou a falar
sobre o Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para deuses estranhos, eu me reporto a algumas passagens, vou citar 3 passagens, aonde servo de Deus, povo de Deus, tiveram encontro com o Senhor, andaram com Ele, tiveram um contato com Ele, Deus os chamou. Mas também tinha no meio deles deuses estranhos. A saber, no livro de Gênesis, no capítulo 35, o verso 1 e o verso 2. Eu vou ler com vocês. Gênesis 35, verso 1 e o verso 2. O contexto é a passagem quando Jacó volta para a terra de Canaã. E quando ele volta, já depois de 20 anos, já com a sua família, já com a sua riqueza, já com tudo próspero. Quando ele partiu sozinho com o seu cajado. E quando ele voltou em 2 bandos. E diz a palavra do Senhor que ele voltou com medo do seu irmão Esaú. No entanto, nesse texto já tinha encontrado com o seu irmão Esaú, a situação já tinha se resolvido. E nesse texto, olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que estavam, com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. O que Jacó estava fazendo? Jacó estava voltando para Betel. Ele havia saído, eu não vou entrar no contexto, porque é muito extenso, meu tempo não permite, mas ele estava voltando, e Deus apareceu a ele e disse assim, olha, levanta-te e sobe a Betel, e ele levanta um altar ao Deus que te apareceu. Porque quando ele foi, ele teve ali uma visão, teve um sonho, melhor dizendo, e Deus falou com ele. E Deus prosperou o seu caminho, e ele voltou. E Deus falou, volte, suba a Betel, e levante um altar. E quando ele vai, ele ora para a sua família, para os seus familiares, para todo aquele povo que estava com ele. E ele diz, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Ele era ali um patriarca, neto de Abraão, filho de Isaque. Tinha promessa, tinha a descendência. E quando ele vai subir a Betel, antes de subir, diz a palavra, que ele olhou para a sua família e disse, tirai os deuses estranhos, porque eu estou conhecendo o Deus de verdade, porque eu conheço o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaque. É um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus puro, um Deus reto. Então tirem os deuses estranhos. A família que era patriarcal, a família que era dele, um homem chamado por Deus, mesmo assim, eles tinham deuses estranhos nos seus meios. Eles tinham deuses estranhos ali, alojados, encostados, escondidos em algum lugar, antes de subir a Betel. E Betel quer dizer, Betel, quer dizer casa de Deus. Antes de ir à casa de Deus, temos que tirar os deuses estranhos. Onde estava indo Jacó com a sua família? Indo a Betel. Betel, casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Hebreus 3 e o versículo 6, que diz que nós somos a casa do Senhor. A igreja somos nós. E se nós queremos ir à igreja, ser a igreja, estar como igreja, viver como igreja, temos que tirar os deuses estranhos do nosso meio. Aleluia. Tem Deus estranho demais. Tem Deus que é o ego. Tem Deus que é mentira. Tem Deus que é promiscuidade. Há pessoas tão promíscuas, que se vestem de uma forma tão promíscua, que parece que está em uma balada e vai dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E qualquer pessoa que vê, isto aí é a igreja, isto aí é a serva do Senhor. E pessoas que passam o dia inteiro com uma boca podre, imunda, palavrões, ensinam palavrões, fazem tudo que é ao contrário à palavra, e depois diz, nós somos a igreja, nós vamos à igreja. Arranque, tire, expulse, bane os deuses estranhos do vosso meio, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus que exige santidade da sua igreja. Aleluia. Arranque os deuses estranhos. Mas esse é meu jeito. Esse é meu jeito. Não, o seu jeito é o jeito que Jesus vai lhe dar. O seu jeito é o jeito que a palavra vai lhe dar. O seu jeito é o jeito que o Espírito vai lhe dar. Salmo 141, versículo 10.
Ensina-me a fazer a tua vontade, ó Senhor. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Quem é a igreja do Senhor não pode ter deuses estranhos. Disseram que Jesus e a ressurreição era Deus estranho, porque não conheciam Deus verdadeiro. Mas quando nós temos conhecimento, há temor. Quando o homem é igreja, como o homem é a igreja e vive como igreja, um dos primeiros princípios, ou o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E quem teme a Deus busca tirar todos os deuses estranhos. Quais são os deuses estranhos que estão lhe atrapalhando de subir a Betel? Quais são os deuses estranhos que estão lhe impedindo de levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso? Quais são os deuses estranhos que estão lhe impedindo? E quando a palavra diz que ele falou Jacó para a sua família, eles chegaram e tinha muitos deuses. Então, verso 4, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros ou estranhos que tinham em suas mãos e arrecados das suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Vamos subir a Betel, mas temos que arrancar os deuses estranhos. Nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos um Deus santo. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós não podemos ter um Deus santo e ter, por exemplo, um Deus chamado Corinthians, Flamengo, Vasco, ou ministério, ou pastor, ou apóstolo, ou esses papas no nosso meio evangélico. Não. São deuses estranhos, porque o que eles falam é o que vale, independente da palavra. Se a palavra diz uma coisa, mas se ele falar que é outra, acabou. É um Deus estranho que está nos atrapalhando a levantar um altar na presença do Senhor. São deuses estranhos, nós estamos caminhando, indo a Betel, a casa de Deus, e temos que tirar os deuses estranhos do nosso meio. A mensagem é essa: deuses estranhos e o Deus desconhecido. Quando a igreja começa a conhecer o Deus da Bíblia, ela começa a se apartar de fato do mundo. Tiago 4, verso 4 diz, 4 e 4. Algumas versões falam bem assim. A minha, por exemplo, fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Porque tem pessoas que fazem do mundo o seu Deus. Eles querem ser crentes, eles querem ser cristãos, eles dizem ser cristãos, e até dizem, eu tenho fé em Deus, mas não querem congregar. Não querem nem se juntar em casa, porque congregar é ajuntamento do povo. Não, eu creio em Deus, porque eu estou vendo um erro para cá e para lá, e fica no mundo. E faz do mundo o seu Deus estranho. Mas há um Deus que precisa ser conhecido. E a minha oração e o meu clamor, e a minha súplica nesta noite, nessa pregação, nessa mensagem, é que nós saímos daqui desejosos de conhecer mais de Deus. É que nós saímos daqui desejosos de conhecer mais do Senhor. De saber levantar de manhã, ou à tarde, ou à noite, qualquer hora que seja, e dizer, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais Te conhecer, eu quero conhecer a Tua vontade. O que é, meu Deus, que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer como igreja? O que é que eu devo fazer como servo do Senhor? Se isso te agrada, ótimo. Se não te agrada, Senhor, ajuda-me a entender, para fazer melhor, para Te louvar, para Te exaltar. Porque está escrito, 1 Coríntios 10, e o verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Indo a Betel, tirai os deuses estranhos. Josué 24. Nessa oração, Josué estava para entrar na terra prometida. Na passagem anterior, Jacó ia para subir a Betel, casa de Deus. Nessa passagem, Josué ia conduzir o povo para a entrada na terra prometida, já ali para estabelecer-se, para se alojarem, para se colocarem posicionando na terra da promessa. E ele olha para o povo e diz, 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. E se parecer mal aos vossos olhos, está tudo certo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse texto, Josué ia entrar com o povo na terra prometida. Ele conclamou ao povo, olha, vocês têm uma escolha, vocês podem decidir
em servir aos deuses estranhos, os deuses estrangeiros, que serviram vossos pais da além do rio, lá no Egito, na terra de pecado e de engano, porque Egito tipologicamente é o mundo. E se vocês querem servir aos seus deuses, muito bem. No entanto, nós vamos servir, a minha casa e eu, vamos servir ao Senhor. Tirai fora, lançai fora os deuses estranhos, porque nós estamos indo para a terra prometida. Quando eu falo deuses estranhos, meus irmãos, eu não falo apenas ídolos, como o apóstolo Paulo citou ali. E vou dizer mais para frente daqui a pouquinho. Mas deuses estranhos é tudo aquilo que não é o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em muitos lugares tem um Deus estranho, que até o nome parece Jesus, mas é Jesus. Que ali as pessoas se unem para ver o sal. As pessoas se unem para ver o sal. E essas pessoas estão servindo a um Deus estranho. Porque esse Deus estranho não é um Deus que pede santidade. Esse Deus estranho é um Deus que pede sacrifícios. Esse Deus estranho é um Deus que pede sacrifício do homem. É evidente que nós temos que nos esforçar. Essa é a grande verdade. Mas o sacrifício já foi realizado na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos esforçamos, nós lutamos para sermos cheios do Espírito Santo. Nós lutamos para estar na presença dEle e buscar a sua face e lutamos contra a carne. Mas nós temos o Espírito Santo do Senhor Deus. Josué disse, olha, se vocês querem servir outros deuses, tudo bem, sirvam-no. Porém, eu e minha casa vamos servir o Senhor. E se vocês querem servir o Senhor, arranquem os deuses estranhos do vosso meio. Porque nós estamos indo para a terra prometida. Eu quero perguntar, há alguém aqui nesta noite que está de fato a caminho da terra prometida? Há alguém aqui nesta noite? Então arranque os deuses estranhos que estão nos seus meios. Porque tudo aquilo que tira a glória de Deus não pode estar em nós. Porque tudo aquilo que rouba a glória do Senhor não pode estar em nosso meio. A Bíblia nos revela, nos retrata, nos diz claramente que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com qualquer um. Isaías 42, verso 2 diz, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outros, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Será que nós estamos mesmo indo para a terra prometida? Então tire do vosso meio os deuses estranhos. O que é que tem impedido? O que é que tem tomado tempo? Eu sei que, evidentemente, há pessoas que trabalham, como eu trabalho, como o irmão agora há pouco disse, e tem a sua vida, tem que sustentar a família, e aquele que não cuida dos seus, ele negou a fé, e é pior do que o ímpio. Mas tem pessoas que colocam tanto impedimento para servir o Senhor. Mas tem tempo para passar 2 horas na frente da televisão vendo um filme. Tem tempo para ver um Deus estranho chamado Facebook o dia todo, mas não lê a Bíblia. Tem tempo para ficar com um Deus estranho chamado WhatsApp, por exemplo. É bom. É muito bom. Você consegue ter um emprego, consegue mensagem, consegue falar com irmãos, é ótimo. Mas não pode tomar nosso tempo de oração. Porque os deuses estranhos estão tomando nosso tempo de comunhão com o Senhor. Os deuses estranhos estão tirando nosso tempo de meditação na palavra. É triste saber que a pessoa está na igreja servindo ao Senhor 5, 6, 10, 15 anos e disse, nunca li a palavra, nunca vi a palavra de Deus inteira, todinha, nunca estudei a palavra, nunca li o livro todo. E como é que essa pessoa vai dizer que a Bíblia é o seu livro, o seu livro de regra, de prática, de fé, se não conhece? Não tem intimidade. Salmo 25, verso 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele fará saber a sua aliança, o seu conserto. Deus quer ter intimidade. Deus quer que nós tiremos os deuses estranhos e conhecemos o Deus Todo-Poderoso na intimidade. Deus quer ter intimidade com a igreja. Deus quer ser íntimo da igreja. Deus quer estar de manhã com você no café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, no seu sono, no seu despertar. Deus quer intimidade com a igreja. A igreja está dispersa, porque muitos deuses estranhos têm se levantado. Mas ainda há homens que vão pregando, ainda há vozes que vão dizendo, há um Deus de justiça, há um Deus de juízo, há um Deus de misericórdia, mas há um Deus que trata na terra também. Indo para a terra prometida, entrando Josué disse, tirai os deuses estranhos, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Glórias a Deus. O verso 2 e o verso 3. Nessa passagem,
A Arca da Aliança não estava em Israel. Tinha ido em Kiriat Jearim. Depois você lê o contexto. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Tipologia, linguagem tipológica. Romanos 15:4 diz, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, linguagem tipológica, figuras. E era a tipologia, a linguagem tipológica da presença do Senhor no meio do povo de Deus. E quando a arca não estava, o povo começou a clamar pela arca. 20 anos passaram e a arca não estava em Israel. Eles começaram a clamar, e diz a palavra aqui, o profeta, ou melhor, o juiz chamado Samuel, que também era sacerdote, ele orou ao Senhor e falou com o povo, vocês querem a presença de Deus? Vocês querem a arca? Vocês querem a presença do Senhor? E se vocês querem de fato, eu vou te dar um recado para vocês. E disse, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi só a Ele, e vos livrará das mãos dos filisteus. Eles estavam desejosos da arca, uma representação tipológica do Senhor. O que quer dizer aqui? Nós queremos a presença de Deus. Então Samuel diz, olha, se de todo o coração vocês prepararem, se de todo o coração vocês querem, tirem os deuses estranhos do vosso meio. Não adianta, nós queremos a presença de Deus, e o mundo está entronizado em nós. Não adianta, nós queremos a presença do Senhor, porque tem pessoas que chegam e no lugar de culto, como aqui por exemplo, e dizem, eu não senti a presença, não vi a presença. Mas se você só se conecta com Deus aqui, alguma coisa está errado. Porque aqui é um lugar de juntamento, de congregar-se. Mas a presença do Senhor é de manhã, de tarde, de noite, como eu disse agora há pouco, em todo lugar. E quando eu estou trabalhando, eu tenho que ter a presença do Senhor. Aliás, no meu trabalho, constantemente eu clamo pela sua misericórdia. Quantas vezes eu estou ali numa situação, eu trabalho num pronto-socorro, aonde chega a pessoa infartada, acidentada, baleada, com derrame, sofreu algum acidente na Dutra, vai ali. E nós estamos ali para socorrer. E quantas vezes eu chego ali e falo, Senhor, tem misericórdia, guia minhas mãos, porque essa pessoa depende dos meus cuidados. E eu dependo do Senhor, eu não consigo fazer. E quantas vezes eu estou ali com aquela ajuda de médicos, enfermeiros e pessoas ali preparadas, e elas não conseguem executar alguma função que cabe a mim também. E eu chego e começo a orar, em voz alta, eu falo assim, Senhor, usa minhas mãos, Senhor, tem misericórdia de mim. E as pessoas olham, você é crente, eu sou um servo do Senhor. Qual é a minha credencial? A minha credencial é um pecador salvo por Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa, eu começo a orar. Aí eles falam, então vai lá e faz. Eu começo lá e vou lá e faço, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor está na minha vida. Eu quero a presença de Deus em todo momento, de manhã, de tarde, de noite, em cada instante do meu trabalho, aonde for. Eu preciso da presença dEle. Para isso, tiremos os deuses estranhos do nosso meio. Eu te convido a fechar os olhos por um segundinho apenas. Eu te convido a pensar em cada Deus estranho que está atrapalhando de você ir a Betel e levantar um altar. De você entrar na terra prometida e de você ter a presença do Senhor gloriosa. Porque talvez há 1 ano, 10, 15, você orava 2 horas, 1 hora, todo dia, de manhã, jejuava. Há quanto tempo você não consegue jejuar? Há quanto tempo não consegue passar sequer meia hora em oração com o Senhor? Há quanto tempo você não consegue passar um dia inteiro com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, estudando a palavra, meditando na palavra, deixando de lado tudo e ficar ali só para servir, para se encher dele? Antigamente fazíamos culto nos lares, jejuava em comunidade, juntava 4, 5 irmãos numa casa e ficávamos ali orando e jejuando e orando e estudando e orando e jejuando. E quando saíam para pregar e para evangelizar, havia cura, havia salvação, havia transformação, havia avivamento real. O povo está deixando de servir ao Senhor, a presença de Deus, e tem colocado deuses estranhos diante dos seus olhos e não tem visto mais a presença e a glória de Deus. Aleluia. 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 O apóstolo Paulo falou isso, o Deus desconhecido é esse que eu estou pregando. É esse Deus que eu estou pregando aqui hoje, o Deus que muitos não conhecem.
Um Deus que muitos dizem que conhecem, mas não conhecem, porque a sua atitude de quem conhece é uma atitude de santidade. E como a sua atitude é uma atitude ímpia, não é o Deus da palavra, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, como eu falei, é um Deus santo. Porque o Deus da Bíblia que eu falei, é um Deus que espera de nós, que amemos o próximo. Existem lugares que fazem aquela marcha para Jesus. E vai aquela multidão com carro de som, com aquelas, eu até nem sei o nome daqueles carros grandes que vão lá. E cantam, e dançam, e sapateiam, fazem tudo. Mas a marcha para Jesus é levar o Evangelho. A marcha para Jesus é levar uma quentinha para quem está com fome. A marcha para Jesus é levar roupa, comida, remédio para quem está doente, está com fome, está nu. A marcha para Jesus é você ter coragem de pegar 2, 3 ou 4 e sair, vamos fazer o evangelismo aqui, nesse local. Vamos ver o que eles estão precisando. Mas eles não são crentes daí. O campo é o mundo, Mateus 13, verso 38. Ali que é o campo que nós vamos semear. Não estão mais conhecendo o Deus da Bíblia. E esta mensagem, deuses estranhos e o Deus desconhecido. Para que a estranheza saia. Para que nós conheçamos o Deus da Bíblia. Já estou encerrando. A palavra nos diz, no livro de Oséias 4 e o verso 6. O meu povo pereceu, ou perece, por falta de conhecimento. Oséias 6 e o verso 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o que é isso? Conhecer e prosseguir em conhecer. Por exemplo, eu conheci o pastor Alan. E prossegui em conhecer. Aí eu sei que a sua esposa chama Rosa. E prossegui em conhecer. Tem 2 filhos. E gosta de comer aquilo, gosta de comer aquilo outro, gosta disso, daquilo. Começou a conhecer. Você conhece e prossegue em conhecer. Você conhece um Deus que é Senhor. Conhece um Deus que é Salvador, conhece um Deus que é misericordioso, conhece um Deus que liberta, conhece um Deus que transforma, conhece o Deus que lava os pecados, conhece o Deus que sustenta, conhece o Deus que guarda, e vai conhecendo e começando a conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha, eu conheci o Senhor, glória a Deus. O que mais? Eu prossigo em conhecer, porque eu conheci um Deus que uma vez eu estava numa angústia tremenda, Ele foi meu socorro ali. Eu conheço um Deus que uma vez eu estava doente, Ele foi a minha cura. Eu conheço um Deus que uma vez eu estava numa tribulação terrível, que ninguém podia me ajudar, mas Ele foi o meu socorro bem presente. Isto é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, e a expressão de amor está ali implícita, clara, melhor dizendo, em João 3 e o verso 16 que diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós temos que anunciar que Deus é amor, mas temos que anunciar que Deus também é um fogo consumidor. Hebreus 12 e o verso 28 diz que Deus é um fogo consumidor. Deus é zeloso. E Deus tem preparado aqui um povo seu, zeloso de boas obras. E esse é o povo que Ele vem buscar. Há poucos dias eu preguei, e o pastor Alan também pregou ontem, sobre porta estreita e caminho estreito. E poucos são os que acham. Pouquíssimos são os que acham. Porque larga o caminho e larga é a porta que leva à perdição. E muitos encontram e vão lá. Mas a porta estreita, o caminho estreito, poucos a encontram. E quando nós olhamos para a palavra, nós temos que pregar assim, Jesus é o Salvador. Mas ai de ti, se não se arrepender dos seus pecados. Ai do homem, se não se arrepender dos seus pecados. A Bíblia nos diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 8, que Jesus, esse Jesus misericordioso, manso e humilde, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, esse mesmo Jesus, que é Senhor, Salvador, o Messias, o ungido, esse mesmo Senhor, 2 Tessalonicenses 1 e 8, voltará tomando vingança daqueles que não temem a Deus, daqueles que não obedecem ao Senhor, não obedecem ao Evangelho. Esse mesmo. Então nós temos que conhecer, porque Paulo estava dizendo, olha, o Deus que dá respiração, o Deus que dá vida é esse que eu estou pregando, que vocês não conhecem, não é um Deus estranho. Deuses estranhos existem aí. O Deus que vocês não conhecem é o que eu estou pregando.
E diz a palavra do Senhor, que Paulo foi pregando, foi anunciando. E algumas pessoas ficaram intrigadas com ele, porque falou sobre a ressurreição. E uns disseram assim, olha Paulo, sobre esse assunto da ressurreição, em outra ocasião, nós vamos ouvir. Esse negócio aí não está com nada. Porque as pessoas só pensam no agora. As pessoas, pastor Arma, só nesse momento. Não tem mais nada. Para muitos não tem eternidade. Não tem inferno. Não tem vida com Deus. Não tem céu. Não tem novo céu e nova terra onde habita a justiça. Não. Para muitos é aqui só e acabou. Salmo 7, o verso 13 e o verso 14 diz: Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus tem desembainhado a sua espada, armado o seu arco, está aparelhado para a batalha. Mas Efésios 4:32 diz, para nós abandonarmos a cólera, a ira, as palavras obscenas, porque em Cristo o Senhor nos salvou e nos livrou dessa ira. Nós estamos guardados em Cristo, libertos em Cristo, salvos em Cristo, e precisamos conhecer que se nós não estivermos com Ele, o inferno nos aguarda, mas em Cristo nós vamos para a eternidade glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 9, o verso 23 e o 24. Aquele que se gloriar, tem que gloriar assim. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer gloriar-se, não é porque você é rico, ou porque você é sábio, ou porque você é forte. Tem força econômica, tem força de expressão, ou qualquer outro tipo. O que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. O que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. O que se gloriar, não se glorie porque tem muito dinheiro, ou porque tem muito conhecimento, ou porque tem muita fama, ou porque é muito forte. O que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Em conhecer ao Senhor. Aqueles homens conheciam muitos deuses, mas não conheciam ao Senhor, ali em Atenas. Hoje tem acontecido isso. Conhecem muitos deuses e muitos senhores, mas não conhecem o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia que não quer que nós fiquemos chegando a Ele porque Ele pode nos dar. Mas Ele quer que não nos cheguemos a Ele porque Ele é santo, porque Ele é salvador, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos salvou de tamanho pecado, nos tirou de um lamaçal tremendo e nos colocou sobre uma rocha. Conhecer um Deus que teve compaixão de nós. Conhecer um Deus que, se nós não fôssemos alcançados pela graça salvífica, o nosso destino é o que está escrito em Romanos 5:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora escute, deuses estranhos. Mais 5 minutinhos. Deuses estranhos. Cultos estranhos. Ensinamentos estranhos. Modo de celebrar estranho. Há 30 anos eu prego, mais ou menos. Em algumas igrejas que eu cheguei, eu não sabia se era uma igreja ou se era uma casa de balada. No meu tempo era discoteca, hoje é balada, né? Boate. Faz uns 4, 5 anos eu fui em uma cidade de Jacareí, num culto, pregar. E quando eu cheguei lá, num espaço mais ou menos desse tamanho, havia holofotes, havia aquele globo espelhado, havia luzinha piscando, bolinha de sabão. É verdade, não estou brincando não. E quando eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Daqui a pouco baixou o som lá, e subiu a música, e subiu a fumaça. E pularam, e saltaram, e dançaram, e pularam. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nunca mais me chamaram para pregar. Só para vocês terem uma ideia. Nunca mais me chamaram para pregar, mas preguei. Não se acovarde ao pregar o Evangelho. Conheça o Deus da Bíblia e pregue com coragem. O apóstolo Paulo estava anunciando e Deus apareceu para ele e disse assim, o Senhor Jesus, Paulo, pregue e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém vai te fazer mal. Vai lá e prega, não tenha medo. Fala que Jesus é Salvador, mas se o homem não se arrepender, ele vai para o inferno. Tem que ser dito isso sem medo.
Ou você quer ser um pregadorzinho rosa e sem espinho? Tem que pregar de verdade. Aqueles pregadores que falam assim, olha, vem pra cá e fica rico, vem pra cá e muda a história. É verdade, Jesus muda a história. Aliás, o único que mudou a história de fato é Jesus. Porque Napoleão Bonaparte fez a história. Hitler fez a história. Negativo, fez a história. Outros homens na área da ciência, Oswaldo Cruz, fez a história. Agora Jesus não só fez a história, ele mudou a história. Existe antes de Jesus e depois de Jesus. Existe na minha vida antes de Jesus e depois de Jesus. Existe na sua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Existe na sua vida antes de Jesus, porque Ele mudou a sua história. E agora você é depois de Jesus. E depois de Jesus você é salvo, você é santo, você é escolhido para viver eternamente com Ele. Escute, Deus estranhos, culto estranho, celebração estranha, até ofertas estranhas, coletas estranhas, trízimo, traz tudo, vai ficar rico, o bambambam, viaja de avião, o irmãozinho está ali, só se lascando. Eu conheço pessoas que falaram assim, pastor, eu dei um valor alto numa campanha lá do pastor fulano de tal, porque ele garantiu que dentro de um ano eu vou ter o meu primeiro milhão. Até hoje, ele está esperando esse primeiro milhão. São pessoas que pegaram, como fala na minha terra, eu sou do interior, pegaram a veia da coisa ali, ó, e estão indo. São pragmáticos. Se dá certo, tudo bem, em detrimento do que é certo. Deu certo, encheu, tudo bem. Lembra do frango? Compra por 5, vende por 4, barateou a fé, barateou tudo para fazer movimento e encheu. Mas na verdade não encheu, inchou. Uma coisa está cheio, outra coisa está inchado. A pessoa pode ter muita doença que incha, mas se ela estiver cheia de saúde, ela é cheia de vigor. Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de vigor. Se a igreja é cheia do Espírito, ela é cheia de vigor. E uma igreja cheia do Espírito, ela tem saúde. Uma igreja cheia do Espírito, ela tem coragem de celebrar, de cantar, de pregar, de evangelizar e de ser santa na presença do Senhor. A Bíblia nos fala em Números 10, e o verso 10, que Nadab e Abiú, filho de Arão, apresentaram um fogo estranho na presença do Senhor. E Deus os matou. Deus os consumiu ali mesmo. Porque eles apresentaram um fogo estranho. Porque se fala em Deus estranho, se lembra em sacrifício estranho. Se lembra em oferta estranha, se lembra de fogo estranho. E quando eu meditava sobre essa passagem, sobre isto, Deus estranho, fogo estranho, culto estranho, celebração estranha, tudo estranho. Nós lemos na palavra do Senhor que Deus é um fogo que consome, mas não um fogo estranho. Jeremias 23, e o verso 29 diz, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, a rocha. Quer fogo? Palavra. Quer poder? Palavra. Quer autoridade? Palavra. Quer abrir a tua boca e ver as multidões se rendendo ao Senhor? Palavra. Qual que é a estratégia para que uma igreja cresça? Oração e pregação do Evangelho. Pode fazer de tudo, mas se não tiver oração e a pregação do Evangelho, de nada vai valer. Pode até crescer, pode até inchar, mas só vai ser firme se tiver oração e pregação do Evangelho. Tanto que quando o Senhor deu a lei, no livro de Deuteronômio 33, verso 4, no fogo foi entregue a lei a Moisés. Simbolizando o ardor, simbolizando o zelo, a seriedade e o peso disso. Eu entristeço, amados, quando muitas vezes eu vejo meninos moços querendo pregar, e era para me alegrar, e eu quero que preguem, mas se levantam ali para pregar um outro evangelho, com outro Jesus, recebendo um outro Espírito. Há muitos moços, porque de 30 anos para cá, 25, 30 anos para cá, o negócio está difícil. A coisa está difícil. Tanto que você anda numa cidade de 1 milhão de habitantes, e para você achar um lugar para pregação bíblica, tem que peneirar. Peneirar. Aí vem esses moços ouvindo esses pregadores que pregam, que falam isso, que falam aquilo, que prometem mundos e fundos. Aí vem esses moços pregando também. E eles querem pregar
não para a glória de Deus, querem pregar para se afamar, querem pregar para conquistar seguidores, querem pregar para ser pessoas de status, porque está virando status hoje. Se enfeitam que nem um pavão, põe aquela roupa cheia de chique-chique, aquele cabelinho assim, aquele cabelinho assado, aquele suspensório, aquela cinta, aquele batinho de 4, 5 cores, aquela calça arrochada, parecendo uma gazela louca, e diz que é pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho pode vestir-se como Elias e como João Batista, de pelo de camelo e de cinto de couro, mas quando prega, Deus responde com fogo do céu. Aleluia. 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 Não é com fogo estranhos que nós vamos acender o altar. Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Levíticos 10:24. Depois que o altar estava levantado, prontinho, lenha arrumadinha, tudo certinho, Deus acendeu o altar. Eu preparo o altar, eu coloco a lenha, mas é o Senhor que vai acender o altar na minha vida. E se Ele acender o seu altar, você vai sair daqui hoje pregando o Evangelho, pregando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei da Glória e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Escute, olha só que coisa terrível. No livro de Êxodo 32:24, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, e o monte fumegava e estremecia, dizem lá em Deuteronômio 4, se você ler o capítulo, que o fogo chegava até a altura do céu, metade do céu. E tão glorioso foi aquele momento, aquele instante, aquele tempo. E quando Moisés desce, diz a palavra que o povo havia se corrompido. O povo tinha deuses estranhos no vosso meio. E disseram assim: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Não sabemos o que se deu de Moisés. Porque faz muito tempo que ele subiu e não desceu até agora. O que será que aconteceu? Faze-nos deuses que nos conduzam ao Egito. Porque de Moisés nós não sabemos. E fizeram um bezerro de ouro. Porque o servo de Deus estava demorando. No seu conceito estava demorando. Talvez, no seu conceito, Deus esteja demorando. E você vai buscar deuses estranhos. Talvez em vez de você descer de joelho e buscar a presença de Deus, buscar uma direção do Senhor, e de buscar falar com homens de Deus, você vai buscar em líderes corrompidos. Em líderes que têm deuses estranhos. E que por qualquer coisa se vendem só para agradar o povo. Só para agradar as multidões. E eles queriam, faze-nos deuses estranhos. Diz a Bíblia que quando Moisés desce, Josué ouve no meio do caminho, se encontram, ele diz assim: eu ouço barulho, alarido de guerra, de vencidos ou vencedores. Moisés diz: não, nem nenhuma outra coisa, porque Deus havia revelado. E quando ele chega, havia o bezerro de ouro, e o povo celebrando, orgias cultuais, celebrando ali terrivelmente. Aí Arão é interpelado por Moisés, e ele diz assim: por que tu fizeste isso? Arão diz: olha, esse povo me deu o seu ouro, e eu coloquei no fogo, e saiu esse bezerro. Ouro é uma tipologia de glória. Fogo é uma tipologia de zelo. O zelo e a glória que nós temos, se colocado no fogo, vai sair o quê? Vai sair louvor para a glória de Deus, ou vai sair um bezerro de ouro? Será que aquilo de valioso que eu tenho, se for para o fogo, vai sair glória para Deus, ou vai sair um bezerro de ouro? Será que aquilo de valor que você e eu temos, se colocado no fogo, sai louvores e adoração para Deus, ou sai um bezerro de ouro? Porque Nadab e Abiú apresentaram um fogo estranho. Aquelas pessoas lançaram o seu ouro no fogo e saiu um bezerro. Um Deus pagão. Deuses estranhos. Enquanto Deus falava com Moisés lá no monte. Talvez enquanto Deus esteja falando com o seu pastor, lá no gabinete de oração, lá na sua casa, chorando e gemendo, e você já está juntando o seu ouro para jogar no fogo, para fazer um bezerro de ouro, porque está virando as costas para o Senhor. Muitos estão negando a fé, voltando-se para o mundo, voltando-se para as trevas, porque alguma coisa não está dando certo. Eu quero te dizer uma coisa: Evangelho é com muitas lutas, muitas provas e tribulações que entramos no reino de Deus. Em Atos 14, Paulo estava em Derbe, em Listra, em Icaônio, e quando ele pregava o Evangelho, ele orou por uma pessoa doente e foi curada.
E as pessoas disseram, esses aí são deuses que desceram até nós. E chamaram Barnabé de Júpiter. E Paulo de Mercúrio, porque Paulo falava. E queriam sacrificar a eles. Trouxeram um bezerro, um boi, alguma coisa para sacrificar e tributar, porque eles achavam que eles dois eram deuses que desceram do céu. E Paulo insistiu, não, nós não somos deuses, nós pregamos o Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. E começou a pregar e com muita insistência conseguiram que não sacrificassem ele. Chegaram os judeus, os religiosos, e se levantaram contra ele, ao ponto de apedrejarem Paulo. E Paulo ser tido como morto. Mas depois, no dia seguinte, ele levantou-se e continuou pregando, e animando a fé dos irmãos. Se fosse hoje, muitos líderes receberiam essa glória. Se fosse hoje, muitos líderes abraçariam, não, pode fazer uma oferta para mim, pode sacrificar para mim, pode beijar os meus pés, pode lançar dinheiro dos meus pés, pode pegar no meu manto, pode pegar no meu lencinho aqui cheio de suor, porque eu sou Deus mesmo, pode fazer isso, é isso que eles estão dizendo, mas só há um Deus que é desconhecido por muitos, mas é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, mas é um Deus que tem data marcada para acertar contas. Eu te convido a ficar de pé, com a licença do pastor e do ministério. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi, os três, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados no fogo. No fogo do bezerro lá, do ouro de lá, saiu um bezerro de ouro. No fogo de Nadab e Abiú, estranho, houve morte. Mas houve um fogo preparado para o servo do Senhor. Mas quando o homem de Deus tem temor de Deus, tem vida com Deus, ele pode até entrar no fogo. Mas lá o Senhor vai o guardar, como fez com aqueles três. E diz a palavra, que eles saíram do fogo. Você pode estar passando uma prova, uma dificuldade. Não é só prova de falta de alguma coisa, desemprego, não. É a prova que nós sentimos todos aqui, de não ver mais a palavra sendo pregada. Não temos o evangelho puro, bíblico sendo pregado. Mas você vai sair do fogo, transformado, purificado, para a glória de Deus. Observe o que diz a palavra do Senhor. Por que conhecer a Deus? Por que conhecer o Senhor? O verso 30 e o verso 31 de Atos 17. Olha o que diz. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ainda a mensagem do arrependimento é pregada. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Talvez por ignorância, por ganância, você abraçou o Mamon. Porque existe um Deus chamado Mamon imperando nas igrejas em muitos lugares. E Jesus disse em Mateus 6 e o verso 24, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Porque Mamon é Deus estranho. Mas Deus precisa ser conhecido como um Deus santo, puro e reto. Você precisa conhecer Deus, porque Deus não tem tempo, não tem conta o tempo da ignorância. Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Você precisa conhecer um Deus que espera que você se arrependa. Porque João Batista veio pregando no deserto, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, quando começou a pregar, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro, quando começou a pregar, ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo, quando começou a pregar, dizia, arrependei-vos. E Deus espera que você conheça-o, para que se arrependa dos seus pecados. Deus espera que a igreja se arrependa das heresias, do engano, do pecado, da injustiça e da miséria que tem feito. Ainda há tempo de arrependimento. Agora escute o que diz o verso 31 e eu estou encerrando. Portanto, tem determinado um dia. Portanto, tem determinado um dia. Tem muita gente, amados irmãos, pastores queridos, que decretam e determinam tudo. Eu determino A, eu determino B, eu decreto isso, eu decreto aquilo, não decreta nada. Quem decreta é o Senhor. Quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor. O que pode decretar e declarar é o Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito, portanto, tem determinado um dia. Não podemos saber o ano, nem o dia, nem a hora, nem o mês, mas podemos afirmar que tem um dia.
determinado por Deus. Tem um dia determinado pelo Senhor. Se daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 meses, daqui a 20, não sei. Ninguém sabe, só o Senhor. Portanto, tem determinado um dia. Vai ter um dia de prestação de contas. Você conhece deuses estranhos? Ou você quer conhecer o Deus verdadeiro? Você conhece deuses estranhos? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Você conhece deuses estranhos, mamão? Você conhece deuses estranhos, a ganância, o pecado, a ira, a mentira, a fraudulência, a idolatria de homens, cantores? Porque tem pessoas que morrem por causa de cantores gospels por aí, mas não conhecem o Deus da palavra. Mas ele está dizendo, não leve em conta o tempo da ignorância, mas tem determinado um dia. Para quê? Por que eu tenho que conhecer esse Deus? Porque quando eu conheço esse Deus, eu vou saber que tem um dia determinado. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, que é Jesus. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. O Senhor Deus determinou um dia que vai julgar a todos. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Observe isso. Tem um dia determinado para nossa prestação de conta com o Senhor. Porque todos hão de comparecer diante dele. Porque nós vamos estar diante do Senhor. E está escrito no versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros diziam, acerca disto, te ouviremos outra vez, em outra ocasião. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Muitos vão escarnecer da mensagem do Evangelho. Muitos vão dizer, em outra ocasião eu ouço. Acerca da ressurreição, você está maluco? Que é isso, ressurreição? Coisa estranha. Em outra ocasião eu ouço isso. Mas sempre haverá um Dionísio e uma Dâmaris que vai dar ouvido à voz do Evangelho. Sempre haverá Damares ou Dâmaris e Dionísios que vão ouvir a mensagem, porque eles foram tocados não por causa da fama de um homem, foram tocados não por causa da eloquência de um homem, foram tocados pelo poder do Evangelho. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você clame ao Senhor para que Ele te revele mais. Eu quero que você tenha mais conhecimento do Senhor. Que você conheça na profundidade o Deus de misericórdia. Porque Paulo dizia, o Deus desconhecido é esse que eu estou pregando. Não é um Deus estranho. Os deuses estranhos vocês servem, mas eu prego um Deus que vocês não conhecem. E precisa ser conhecido. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isaías 17 diz, verso 17 diz, o Senhor não está longe. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Senhor, com essa mensagem, deuses estranhos e o Deus desconhecido, eu quero te glorificar porque o Senhor me tirou de deuses estranhos e tem me feito te conhecer cada dia mais. São insondáveis os teus caminhos, são profundos os teus mistérios. No entanto, nós vamos passar a eternidade te conhecendo e te conhecendo e te conhecendo, Senhor. Temos certeza, Pai, que conhecemos o Deus de salvação, porque na cruz do Calvário o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. Temos certeza, Pai, que fomos alcançados lá na cruz. E o teu sangue derramado nos resgatou, nos redimiu, nos comprou e nos colocou na tua presença. Que pelo novo e vivo caminho que se abriu lá na cruz,
onde a tua carne foi rasgada como aquele véu no templo, nós temos acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, e é nesse caminho que nós queremos andar e te conhecer, é nesse caminho que nós queremos buscar a tua presença e andar e te conhecer. Nós não queremos apenas conhecer de ouvir falar, mas como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero mais de ti, Pai. Eu peço que o Senhor nos levante nessa terra para proclamar, e que seja despertado nessa terra homens e mulheres que desejam conhecer ao Senhor e querem ter mais conhecimento de ti. Há pessoas que querem conhecer tudo nessa terra, menos o Senhor. Mas desperta a tua igreja, meu Deus. Desperta o pregador, desperta os pastores, desperta o teu povo para te conhecer, meu Deus, porque é um dia determinado, e neste dia, ai daquele que não conheceu o Senhor como seu Salvador. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Onde estão as lágrimas de arrependimento que têm sido banidas dos teus cultos, ó Pai? Onde estão as lágrimas de arrependimento e de clamor que têm sido banidas das pregações, meu Deus? Portanto, tem determinado um dia que com juízo, com justiça, há de julgar o mundo. Mas a tua palavra diz que aquele que está em Cristo não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aplauda o Senhor Jesus.